Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, está de regresso, como também está de regresso a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde, Muito doutora boa tarde, Ana Rita. Ana Marta. Muito boa tarde. Bem-vinda de regresso. Obrigada. O primeiro tema de que vai falar tem a ver com o novo sistema de controlo fronteiriço que entrou em vigor no passado dia 12 de outubro. A quem é que é aplicável? Aplicável aos cidadãos não pertencentes à União Europeia. Portanto, e é aplicável nas fronteiras externas da Europa. Quais são os países que fazem parte deste novo sistema? 25 dos 27. Quais são os dois que ficam de fora, convém-nos dizer? A Irlanda e Chipre, porque não fazem parte do espaço Schengen. Além destes 25 Estados-membros da União Europeia que integram o sistema, temos mais 4. 3 do Espaço Económico Europeu, Noruega, Liechtenstein e Islândia, e também a Suíça. Em que consta este sistema? São controlos biométricos, digamos, digitais, na fronteira, para estadias de curta duração. 90 dias em períodos de 180. Portanto, se for 90 dias mais 40 dias, daí a alguns meses, dentro dos 6 meses, já não é aplicável. A implementação começou agora, foram definidos entre os países os pontos de fronteira onde se ia iniciar e estará concluída até 10 de abril de 2026, todos os pontos de passagem das fronteiras externas. Será progressivo, então? É progressivo, porque não é fácil implementar de uma vez. O que é que acontece? Para já, os habituais carimbos são substituídos por registros eletrónicos. Portanto, os colecionadores aqui vão ter um problema, não é? Sim. Os viajantes necessitam de fornecer, pela primeira vez que entram ou que saem no espaço exterior da União Europeia, as informações relativas ao seu passaporte, as fotografias dos passaportes e as impressões digitais. Quando voltarem a entrar, é apenas uma verificação rápida, porque esses dados já estão incluídos. Muito semelhante ao que já se faz em algumas fronteiras externas e alguns aeroportos relativamente a cidadãos da União Europeia. O novo sistema, depois de integralmente implementado, claro, vai fornecer às autoridades nacionais informações em tempo real das movimentações das fronteiras externas, o que é muito importante em termos de segurança, não é? Exatamente. E também vai detectar a permanência em alguns estados ou no espaço europeu para além do prazo permitido, portanto, dos 90 dias, que normalmente é permitido. Pensa-se que vai dissuadir também permanências longas, fraude documental e também identidades falsas, como nós sabemos. Vamos ver se o sistema resulta, esperemos que sim, porque também facilita aquelas longas filas que existem na fronteira, quer terrestre, quer aérea, quer marítima. Impasse, ao que parece, no que concerne aos ativos financeiros russos congelados, na sequência dos vários pacotes de sanções da União Europeia à Rússia, e impasse no sentido de que não se chega a consenso para que esses ativos financeiros sejam entregues à Ucrânia, não é? Portanto, a Comissão Europeia baseia-se nas previsões, digamos, do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional recentemente apontou com as necessidades imediatas, ou imediato a 3 anos, da Ucrânia em cerca de 130 mil milhões de euros. É compensar, no fundo, a Ucrânia pela devastação, pela guerra, pela invasão? É um chamado empréstimo de reparação, mas sem juros, claro. Sem juros. Mas empréstimo esse que não seria devolvido pela Ucrânia caso a Rússia, depois do eventual acordo de paz, não aceitasse pagar os danos causados. O que, segundo diplomatas muito bem colocados a nível da União Europeia, isso na conjuntura atual é praticamente impossível. O que é que a Comissão tinha preparado na proposta que foi rejeitada recentemente pelos Estados-membros, principalmente por um deles, que os fundos imobilizados seriam transferidos em tranches de 45 mil milhões de euros entre 2026 e 2028. Prefaz mais ou menos o montante
indicado pelo Fundo Monetário Internacional. A objeção é por parte da Bélgica? Da Bélgica, que é quem detém o maior depósito dos fundos. Quais são as alternativas? As alternativas internas são a contribuição dos próprios Estados-membros através dos seus orçamentos. Difícil, até porque tem a ver muito com os déficits e os equilíbrios financeiros orçamentais. A emissão do empréstimo conjunto é exemplo do que se fez no Covid, os eurobonds. Também não é muito fácil se pensarmos nas posições austeras, quer da Alemanha, quer dos Países Baixos. Existe ainda uma outra proposta belga, da própria Bélgica, que é quem se opõe terminantemente a esta situação, de que os países do G7, além dos europeus, façam exatamente uma tomada de posição muito idêntica àquela que a Comissão Europeia propõe, que eram os países entregarem à Ucrânia parte dos ativos russos que têm exatamente pelas sanções aplicadas nesses próprios países. Ora, quem são esses países? O Canadá, o Japão, o Reino Unido, os Estados Unidos. Também não vamos ter aqui muitas alternativas. A Comissão, perante este impasse, digamos, prometeu reformular a proposta, apresentando-a novamente na cimeira de dezembro próximo. Vamos ver as novidades que aí aparecem. Vamos ver o que acontece. Entretanto, na passada quarta-feira, realizaram-se eleições nos Países Baixos. O que é que aconteceu? Portanto, algo que as sondagens não indicavam. Os liberais progressistas do D66 aqui é o ano de fundação do partido, e a extrema-direita do Partido da Liberdade, PVV, surgiram empatados a 26 assentos para cada um num parlamento de 150 lugares. No entanto, com a contagem final dos votos, os liberais progressistas e pró-europeístas têm um número de votos ligeiramente superior aos do Partido pela Liberdade. Portanto, tudo indica que será esse partido a liderar uma coligação de governo. As trajetórias, no entanto, destes dois partidos foram completamente diferentes. A extrema-direita sofreu uma descida significativa de 11 assentos, enquanto que os liberais europeístas subiram de 9 para 26 assentos. Portanto, aqui o trajeto é completamente diferente. O Partido Conservador do nosso bem conhecido Mark Rutte, secretário-geral da NATO, perdeu 12 assentos, mas os democratas cristãos subiram 13 assentos parlamentares, o que é significativo. Quem fracassou também, já pela segunda vez consecutiva, foi o antigo comissário, também nosso conhecido, Frans Timmermans, que era vice-presidente da Comissão e que saiu da Comissão exatamente para liderar o seu partido de esquerda verde socialista em 2023. Na sequência destas eleições e dos resultados de anteontem, demitiu-se da liderança do seu partido. Portanto, tudo aponta que na próxima semana, quando forem divulgados a contagem final dos votos, o líder indicado seja um líder do partido D66, um jovem de 38 anos, chamado Rob Jetten. Portanto, será quem estará, com certeza, no próximo Conselho Europeu, se conseguir, como nós esperamos, as negociações de governo de coligação nos Países Baixos. Há novos convites à apresentação de propostas do programa UE, portanto, União Europeia pela Saúde, EU for Health, e isto uma proposta da Comissão Europeia. Não é? Exatamente, um convite já à escola. Portanto, 9 convites, aliás, são 9 pacotes com as propostas deste programa EU for Health. É muito lato as propostas, vão desde a área da oncologia à pediatria, passando pela prevenção de doenças cardiovasculares, pela utilização de dados com a utilização também e o recurso à inteligência artificial para prevenção, tratamento e reabilitação de riscos de doença e até a organização de conferências internacionais. As propostas devem ser apresentadas no site, no portal do EU for Health, até às 17 horas da Europa Central, até ao próximo dia 6 de janeiro de 2026. Dotação? A dotação é elevada, são 56,8 milhões de euros e concede financiamento a autoridades nacionais
organizações de saúde e outros organismos e instituições ligadas ao sector. Este programa, através do Ministério da Saúde, foi divulgado esta manhã aqui no Funchal. Sê-lo-á nos Açores muito proximamente. E no site do Ministério da Saúde existem os parceiros interessados em programas e, portanto, como é transnacional, as entidades e os organismos nacionais e regionais podem juntar-se ou então criar o seu próprio projeto, e arranjar o projeto e arranjar parceiros a nível europeu. De referir que este é o 4º programa, porque a política de saúde não é uma política europeia. O programa foi criado no âmbito da Covid, exatamente para reforçar a resiliência dos sistemas de saúde e tem agora esta vertente de apoio às organizações do sector de saúde que bem precisamos, não é? A Comissão Europeia também pretende fomentar parcerias transnacionais na área do jornalismo. Sim, é o programa da Europa Criativa. A dotação aqui também é elevada, 13,8 milhões de euros para projetos de colaboração transnacional também, na área do jornalismo, no apoio ao pluralismo dos meios de comunicação social. A Comissão Europeia verificou aquilo que nós já sabemos, que há uma transferência de leitores para os meios de informação digital, o que cria dificuldades acrescidas aos meios de comunicação tradicionais, pondo em risco a sua independência. Pretende fazer aqui a literacia mediática dos cidadãos europeus, contribuindo para que os meios de comunicação sejam instrumentos de responsabilização dos decisores políticos e fomentando e fortalecendo a resiliência, inclusivamente financeira, dos órgãos de comunicação social. A dotação por projeto são projetos bienais e a dotação por projeto são 2,5 milhões de euros, no máximo de cofinanciamento de 90%, portanto há sempre 10% que tem que ser das próprias entidades candidatas. A outra metade desta dotação, portanto, é dividida em duas partes. O outro financiamento é para investigação e notícias especializadas de interesse público e pretende que os cidadãos consigam, através daí, tomar decisões muito bem informadas e alargar a sua participação nos processos democráticos. As candidaturas estão abertas até 4 de fevereiro de 2026. Está também a decorrer a iniciativa Discover Youth, que já falamos várias vezes. É uma nova possibilidade de candidatura. Normalmente são 2 iniciativas por ano. Esta vem associada aos 40 anos do espaço Schengen, portanto, há um número mais elevado de passos, são 40 mil passos gratuitos para viajar de comboio durante 30 dias pela Europa, para os jovens nascidos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2007 e podem utilizar as viagens entre 1 de março de 26 e 31 de maio de 27. A candidatura no Portal da Juventude, como sempre, responde a um inquérito sobre algumas questões europeias básicas e depois preenchem seguidamente os seus dados de candidatura. Abriu ontem e está aberto até 13 de novembro. Candidatem-se. Portanto, 13 de novembro às 12 horas, mas nunca convém deixar para o último dia. Candidatem-se, têm essa oportunidade. Já sabem que os residentes nas regiões autónomas têm o adicional para a viagem aérea, não é? E depois começa a contar a partir das capitais, não é? Uma curiosidade, esta que a doutora Ana Rita Barros nos traz, que é um dado do Eurostat referente à produção e exportação de massa alimentícia. Claro. Portanto, é um número bastante significativo de... quem está à frente é a Itália, logicamente não podia deixar de ser. Sim, e a Itália tem a produção maior peso, e até fiquei admirada em termos pessoais com esta quantidade, 4,1 milhões de toneladas de massa. É muita massa. É muita massa. Muita massa. Isto porquê? Porque no dia 25 de outubro foi celebrado o Dia Mundial da Massa Alimentícia. Claro que a Itália lidera as exportações, mais de 3/4 das exportações são lideradas pela Itália, 77%, é a responsabilidade da Itália nas exportações, e destina-se maioritariamente ao mercado interno da União Europeia, os maiores consumidores, a Alemanha e a França, de massa. Externamente, as exportações são para
o Reino Unido e os Estados Unidos. Portanto, uma grande produção de massa. Nós sabemos que existe muito, mas também é uma quantidade, enfim, assinalável. Bastante significativa. A terminar, doutora Ana Rita Barros, uma frase. De quem é esta frase que traz aqui hoje? Da Presidente da Comissão Europeia, preferida no passado fim de semana em Berlim, na Conferência Diálogo Global de Berlim. Uma conferência que já acontece há alguns anos, embora não muitos, iniciativa de um economista. E von der Leyen disse o seguinte: o mundo está a mudar mais rapidamente do que as nossas políticas. As nossas instituições precisam transformar a maneira de pensar, de formular políticas e de tomar decisões para conseguir acompanhar o ritmo de um mundo em rápida transformação. Ursula von der Leyen. E assim terminamos, doutora Ana Rita Barros. Obrigada pela sua presença. Obrigada, dona Marta. E colaboração. E até à próxima conversa. Até à próxima. Obrigada.